Dando continuidade a salário e remuneração, como havia prometido, vamos dar início aí falando sobre o pagamento do salário, ok? O pagamento do salário, conforme o artigo 459 da CLT, nos diz que é qualquer modalidade de trabalho que não deve ser estipulado por um período superior aí, superior ao que? Um mês. Não é isso? Ou seja, o empregador ele tem que pagar o salário após o mês subsequente ao vencido. Por exemplo, se eu trabalhei um mês de março todo, o empregador tem que me pagar ou no mesmo mês ou no mês subsequente, que é o que está previsto aqui, certo? Inclusive pelo artigo aí 459 e seguintes, que fala que o pagamento, se for efetuado por mês, deverá ser efetuado, ou seja, o pagamento o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Ou seja, se venceu o mês de março, ele tem até o empregador o 5º dia útil de abril para pagar. Isso é o máximo. Só que ele fala também, o legislador, que salvo no que concerne às comissões ou gratificações, aí não. Aí nesse caso tem que esperar, né, as vendas, verificar quanto é que eu tenho de comissões, que consequentemente o pagamento pode se estender ao 5º dia útil, porque diz que é qualquer modalidade que não deve ser estipulado no período superior a um mês, mas isso está ressalvado para o caso das gratificações, no caso das comissões e no caso das percentagens. Só que o artigo 466 da CLT vai falar justamente sobre o pagamento de comissões e percentagens, que isso é exigível depois de ultimada a transação, ou seja, depois de fechar as vendas, depois de fechar o balanço final. Questões de concurso que se coloca muito, até de prova da OAB, é em relação a essas comissões, o qual se tem pagamentos ou prestações sucessivas, que está inclusive aí no parágrafos do 1º e 2º do 466. Em que sentido que eu quero passar para vocês? Se vocês têm um trabalho sobre comissões, ou seja, recebe por comissões, e você consequentemente faz vendas sucessivas de prestações, ou seja, essa venda que você realizou foi parcelado. Então você vai receber muitas das vezes das comissões daquele mês pelo qual incide a parcela. Pode ser do montante da venda, como pode ser do parcelamento. Vejamos. Vamos dizer que eu faço uma venda de 30 mil reais. E eu vou receber minhas comissões em cima dos 30 mil reais, ok? Então a pergunta que se faz é: eu vou receber de uma vez ou parceladamente? Depende do empregador. Você pode receber as comissões que você fez dos 30 mil, como também você pode receber do parcelamento desta venda junto aí ao seu cliente. Aí a outra questão é: e se você vier a ser demitido, como é que fica? Se houver uma demissão, aí nesse caso você vai ficar recebendo proporcionalmente, né? Ou seja, conforme esteja aí efetivando os pagamentos, você pode receber. Como também o certo, que até o legislador fala, é de receber de uma vez. Mas o empregador não pode se esquivar também e dizer o seguinte: olhe, estas comissões que você recebe foram daquelas vendas dos 30 mil, só que o cliente não pagou, então eu não vou lhe pagar por conta do não pagamento do cliente. Isso pode proceder? Não, porque o risco da atividade econômica é do empregador. Então, se é o empregador que está assumindo o risco, ele não pode se esquivar e dizer que não vai pagar as comissões, pois não houve a efetivação do pagamento, beleza? Diante de outro foco principal, são os tipos de salário. Nós temos 5 tipos de salário.
o salário mínimo, que nós já vimos aqui na aula anterior, na parte 1, né, no outro vídeo. O salário profissional, que é esse eu só citei, que é aquela questão das comissões, que você não pode receber abaixo do piso do salário, que é o menor salário que pode ser pago a determinadas atividades profissionais. Está inclusive aí no artigo 7º, inciso 5 da Constituição Federal. E aqui é a ideia para dizer o que a vocês. Se eu digo assim, que eu tenho como piso R$ 2.500, isso implica dizer que eu não posso vir a receber R$ 2.500. Eu não posso receber abaixo disso. Eu só posso receber acima de 2.500 porque eu recebo por comissões. Eu falei disso no vídeo passado e vou retornar de novo. Vejamos, outro exemplo clássico que se pode se ter aqui. Se você tem um piso de R$ 2.500, mas você recebe por comissões, ou seja, seu salário é variável, não é isso? Que é o outro ponto aqui, que nós vimos também na aula passada, que é o chamado salário base, que pode ser o salário base, mas ele pode ser variável, não é isso? E aí, consequentemente, esse ser variável é receber por comissões. E eu fiz por mês R$ 1.200. Só que meu piso da minha categoria é de R$ 2.500 e eu só fiz de venda R$ 1.200. E aí, professor, como é que fica? Você vai receber os R$ 1.300 do seu empregador. Como assim? Meu amigo, se você tem R$ 2.500 aí de piso e você só vendeu R$ 1.200, então isso implica dizer que o empregador lhe deve a complementação para chegar aos 2.500. Então você fez de venda 1.200 e o seu empregador vai ter que depositar para você 1.300 para que você possa vir a receber o piso, certo? Que é o valor mínimo exigido, ok? Já o salário base é o que foi contratado, né? O valor contratual, que ele identifica como salário contratual correspondente ao valor que foi ajustado sem outros acréscimos, ou seja, é o valor com o qual eu lhe contratei por um salário mínimo, então, consequentemente, vai ser em cima de um salário mínimo, o salário base. Se for 1.200, vai ser o salário base 1.200. Se for em comissões, vai ser o salário base em comissões, certo? Mas como assim base comissões? Como eu falei, tendo como referência o piso. Se for um salário misto, é porque tem um fixo mais o variável. Além disso, nós temos também o salário complessivo, que está inclusive nessa súmula 91 do TST. O que é um salário complessivo? É quando existe um englobamento de pagamentos. O empregador ele não faz a discriminação deste pagamento. Vejamos, se você recebe, por exemplo, salário, horas extras e um adicional noturno, por exemplo, tem que estar constando no recibo de salário todas as suas verbas, ou seja, os créditos e os descontos. Desse lado aqui vai constar os créditos e desse lado vai ter o desconto. Então eu estou discriminando aqui salário, eu estou dizendo que aqui é horas extras, eu estou dizendo que aqui é adicional noturno. Eu estou fazendo uma discriminação. Então desse lado aqui nós temos os créditos e isso aqui temos os débitos, vamos dizer, os descontos de INSS, de imposto de renda. E aqui nós temos o valor líquido, que é o valor a qual eu vou receber. E aqui eu tenho um valor bruto, certo? Corrigir aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Então, é esse aqui que tem que ser feito o pagamento. E o que é um salário complessivo? O salário complessivo é quando o empregador ele chega e diz: tá aqui é o seu salário, pronto. E aqui paga.
Tá aqui o pagamento. Sim, mas cadê a discriminação das verbas? Não existe. Eu não sei quanto é que eu recebo de horas extras, eu não sei quanto é que eu recebo de adicional noturno, eu não sei da insalubridade, eu não sei de nada. O empregador simplesmente chega para você e diz assim: você vai receber tanto, e simplesmente lhe paga sem fazer estas discriminações de verbas. Isso aqui é o que nós chamamos de quê? Isso aqui é o que nós chamamos de salário complessivo. Aí o que é que diz aí a legislação? É o pagamento realizado em um único título para remunerar englobadamente, ou seja, de forma englobada, diversas parcelas sem discriminação destas verbas. Tá aí. Sem discriminação das verbas. Então eu pago de forma geral, de forma englobada, e não digo a qual verba está sendo paga. Então isso quer dizer que, conforme a súmula 91, vocês vão ler que isso aqui, quando se paga desta maneira, de forma englobada, sem ter as discriminações das verbas, isso aqui é considerado nulo, ou seja, não tem validade nenhuma este pagamento. Portanto, se o empregador lhe paga de forma englobada, sem fazer a discriminação das verbas, ele pode pagar novamente, porque quem paga mal paga duas vezes, certo? Isso é um brocado aí mais certo que existe, ok? Vamos apagar isso aqui, porque ficou muito bagunçado. Pois bem, então, gente boa, vamos falar agora sobre salário família. Salário família já é um pagamento, de que forma? Já é um pagamento que é dado para quem recebe o considerado baixa renda, que é devido por filho, enteado ou menor até 14 anos ou inválido de qualquer idade, e são considerados para os empregados urbanos, rurais, empregados urbanos, trabalhadores avulsos e rurais, sim, indevidos aos domésticos, mas isso aqui mudou recentemente, né? Porque existe a legislação agora, a lei complementar, que fala que os domésticos também possam vir a receber. E a outra forma também que se tem é o sobressalário, que eu também falei na aula passada, que fala justamente sobre as gratificações, que se for habituais elas integram, mas nós falamos no vídeo passado que estas gratificações aqui, mesmo elas sendo habituais, integram, mas se eu retirar as gratificações, né, não vai fazer parte mais, ele vai integrar até o momento a qual eu receber. Então se eu recebo hoje, amanhã, ou no próximo mês, ou daqui a um ano, eu vou ficar recebendo para em intuito de integração da remuneração para efeito de FGTS, 13º, pagamento de férias, entre outros. Mas se eu retirar essa gratificação, ele não integrará mais conforme a reforma trabalhista. Também nós temos outros adicionais, horas extras, integram por serem habituais, elas integram sim, tanto no aviso prévio como nas horas, no adicional noturno, como a verba contratual normal, férias, 13º, FGTS e também aviso prévio, os 40% do FGTS. Então essas horas extras integram no salário, você vai fazer parte, né, da sua remuneração. O noturno, o adicional noturno também ele integra. A insalubridade e a periculosidade também. E a transferência provisória, essa daqui por ser provisória, que são os 25% acima do salário que recebe, então a transferência provisória não integra. Nós vimos também na aula passada, ou seja, no vídeo passado, que dia de viagem hoje também não integra. Ajuda de custo, no artigo 470, que está a falar da transferência, também não integra. E também pela lei 10.101/2000, que fala da participação dos lucros e resultado, também não integra. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, é o que nós chamamos de sobressalário, beleza? Então, algumas parcelas, por serem habituais, integram,
e aquelas outras que não integram é porque a legislação veda ou também porque não existe uma continuidade no salário. Existe também o que nós chamamos de proteção ao salário, que essa proteção ela se divide em dois princípios. Princípio da irredutibilidade do salário, ou seja, não pode-se ter redução de salário, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva, ou seja, sindicato. E nós temos o princípio da intangibilidade salarial, que está aí no artigo 462 da CLT, que inclusive em outro vídeo meu, tem aí no canal do YouTube, consequentemente falando sobre esse princípio da intangibilidade de salário. Quer dizer o quê? Que não pode se ter desconto algum no salário se não for em detrimento da lei. Por exemplo, quando eu, empregado, peço um adiantamento, eu posso, por motivo do adiantamento, ter um desconto do meu salário? Pode, porque eu pedi um adiantamento já em decorrência do mês vencido, certo? Quando for dispositivo de lei, por exemplo, desconto de imposto de renda, desconto de INSS, desconto de pensão alimentícia, eu posso? Posso, porque está disposto na lei que eu posso fazer esse desconto. Ou quando tiver um contrato coletivo, uma convenção, um acordo coletivo, que fala em que natureza pode-se ter esse desconto, beleza? Mas é onde eu quero chegar aqui, conforme o artigo 462, parágrafo 1º. Isso aqui é o que é o carro-chefe da nossa aula. Por quê? Não se pode ter desconto de salário por algum prejuízo que o empregado venha a causar ao empregador. De novo, não pode-se ter nenhum desconto no salário do empregado se não estiver previsto no contrato do empregado. Vou dar um exemplo. Se eu trabalho numa loja e simplesmente lá eu, como vendedor, estou na frente da loja, tem um som lá na porta e simplesmente chega o dono, né, como podemos dizer, e eu vou atender um cliente e esse dono vai e leva, ou seja, houve um furto. E o empregador diz assim: ó, empregado, você estava na porta, era dever seu zelar pelo patrimônio aí da empresa, portanto eu vou descontar do seu salário. Pergunto, ele é vigia? Ele é vigilante da empresa? Não, ele é vendedor, ele não tem o porquê de estar lá vigiando se alguém vai pegar um produto da empresa ou não. Então, decorrência disso, não pode se ter nenhum desconto dele. Se tiver, ele pode pedir o ressarcimento posteriormente. Já outro ponto também se chama aí de uma previsão contratual, que se nessa previsão contratual existe culpa do empregado, tem que ficar bem claro, essa previsão tem que ter culpa. Como assim? Vamos lá. Isso até foi em decorrência de uma questão da OAB, esse exemplo que eu vou citar para vocês. Há um posto de gasolina e existe um frentista. E o frentista simplesmente, né, assina aí no contrato dele que se ele não observar os cheques dos clientes e receber algum cheque, ele tem que verificar, porque ele só pode receber cheque se for cadastrado no posto. E simplesmente um frentista assina esse contrato, né? E diz, se ele não observar, ele vai incidir em culpa pela sua inobservância e ele vai pagar lá o prejuízo que venha a causar um cliente ao posto. E simplesmente um dia que estava muito lotado o posto, ele recebe alguns cheques e não verifica, né, se aquele cliente estava cadastrado, e o cliente não estava, então ele correu em culpa. O cheque volta sem provisão de fundos. Logo, o empregador pode descontar do salário dele? Pode, porque estava previsto no contrato e incidiu em culpa. Então, ou seja, não é simplesmente pelo fato da previsão contratual, não. Tem que existir o caráter da culpa. É aqueles requisitos, né, da imprudência, da imperícia, né,
da negligência que vai incidir em culpa. Agora, já se for dolo, ou seja, vontade, né, do empregado, aí não precisa ter uma previsão contratual, beleza? E para fecharmos, o desconto também pode ser dado de forma lícita, prevista aí na súmula 342 do TST, que fala que o desconto dos salários efetuado pelo empregador, se for com autorização prévia do empregado, pode integrar sim, ou pode se ter, como está aí colocado alguns casos. Agora, salvo se não for coação ou outro vício do ato jurídico. Beleza? Então é isso. Fechamos aí a nossa segunda parte do salário e remuneração. Qualquer coisa, não esqueça de fazer os comentários e perguntar algo que eu terei o prazer de responder. Certo? Valeu, um forte abraço.